Robert Wagner certa vez chamou Natalie Wood de o amor de sua vida. A mulher com quem se casou 2 vezes, o coração de seu conto de fadas em Hollywood. No entanto, na noite de 28 de novembro de 1981, quando ela desapareceu de seu iate Splendor nas águas escuras do Pacífico, perto da ilha de Catalina, ele fez algo arrepiante. Esperou horas antes de pedir ajuda. O capitão Dennis Davern jurou posteriormente, sob juramento, que Wagner se recusou a ligar os holofotes, a alertar a guarda costeira imediatamente e ainda atrasou a chamada de rádio por mais de 1 hora, enquanto Natalie, que tinha pavor de águas escuras desde criança, estava sozinha lá fora. O relatório oficial diz que ela se afogou, mas a demora levanta uma questão que ainda o assombra. Por que ele não fez tudo o que era possível para salvar sua esposa? Foi pânico? Medo de escândalo? Ou algo muito mais sombrio? Culpa pelo que aconteceu durante a discussão explosiva e movida a ciúmes naquela noite? A verdade por trás da sua inação é mais perturbadora do que você imagina. Vamos desvendá-la agora mesmo. Robert Wagner e Natalie Wood eram o casal de ouro de Hollywood. O romance deles parecia um sonho. Natalie começou como estrela infantil em Milagre na Rua 34. Ela se tornou uma das atrizes mais queridas de todos os tempos, recebendo 3 indicações ao Oscar por Juventude Transviada, Esplendor na Relva e Um Amor à Primeira Vista. Ela tinha aquela combinação especial de beleza, vulnerabilidade e força genuína na tela. Robert Wagner era o galã charmoso e elegante. Ele estrelou filmes como A Pantera Cor-de-Rosa e a popular série de televisão Heart to Heart. Possuía um charme natural que cativava a todos. Eles se conheceram quando Natalie tinha apenas 10 anos. Ela viu o jovem e bonito Robert nos estúdios da Fox e desenvolveu uma pequena paixão infantil. Em 1956, quando ela tinha 18 anos e já era famosa, o estúdio arranjou um encontro para os dois. Foi amor à primeira vista. Casaram-se em 1957. Natalie tinha 19 anos e Robert, 27. O casamento no Arizona foi belíssimo. As manchetes de todos os lugares os chamavam de o casal perfeito de Hollywood. Os primeiros anos foram glamourosos. Eles iam a estreias, davam festas e apoiavam a carreira um do outro. Mas a pressão da fama começou a mostrar sinais de desgaste. Surgiram ciúmes. A carreira de Natalie às vezes decolava mais rápido que a dele. Correram rumores de tensão durante as filmagens dos filmes dela com atores carismáticos como Warren Beatty. Em 1961, eles se separaram. O divórcio foi finalizado em 1962. Natalie disse mais tarde que o amor não desapareceu. Foram a juventude, a insegurança e a constante atenção da mídia que os afastaram. Ambos seguiram em frente. Natalie casou-se com o produtor Richard Gregson e teve uma filha, Natasha. Robert casou-se com a atriz Marion Marshall e teve uma filha, Katie. Mas a ligação entre eles nunca se rompeu de verdade. No final da década de 1960, eles se reencontraram. Em 1972, casaram-se novamente no iate de Robert, perto de Malibu. Foi uma cerimônia discreta e romântica que pareceu fechar um ciclo. Em 1974, nasceu a filha, Courtney. Viajaram juntos e pareciam mais felizes do que nunca. Para o mundo exterior, eram a prova viva de que o amor verdadeiro podia sobreviver a tudo,
Mesmo após o segundo casamento em 1972, os antigos problemas entre Robert Wagner e Natalie Wood nunca desapareceram completamente. O ciúme permaneceu como uma sombra silenciosa. Ele havia contribuído para o fim do primeiro casamento e agora retornava. Em 1981, Natalie estava filmando Brainstorm com Christopher Walken. Walken era talentoso, carismático e passava longas horas no set com Natalie. Começaram os rumores de que eles estavam se aproximando, talvez até demais. Robert se sentia ameaçado. Ele sempre fora protetor, às vezes possessivo. A ideia de outro homem atrair a atenção de sua esposa reacendeu as mesmas inseguranças de anos atrás. O álcool piorou as coisas. Tanto Robert quanto Natalie bebiam muito às vezes, e quando isso acontecia, pequenas discussões podiam se transformar em grandes brigas. Amigos disseram mais tarde que o casal discutia com mais frequência naqueles últimos meses. A tensão aumentava silenciosamente, mas de forma constante. O fim de semana do Dia de Ação de Graças de 1981 deveria ser um descanso. Eles convidaram Walken e o capitão Dennis Davern para se juntarem a eles no iate Splendor para uma viagem relaxante à Ilha Catalina. Mas relaxar era a última coisa na agenda. Depois de um jantar regado a champanhe, no restaurante Doug's Harbour Reef, na ilha, o grupo retornou ao barco por volta das 10h30 da noite. Todos já estavam bastante embriagados. De volta a bordo, o clima ficou tenso. A discussão que vinha se acumulando finalmente explodiu. Tudo começou entre Robert e Walken. Robert acusou Walken de dar conselhos de carreira a Natalie que invadiram sua privacidade. Os ânimos se exaltaram. A briga quase chegou às vias de fato. Walken acabou indo para sua cabine para escapar da tensão. Natalie tentou acalmar os ânimos ou talvez apenas se afastar. Ela desceu ao convés inferior. Mas os gritos continuaram. O capitão Davern disse mais tarde que ouviu uma discussão acalorada vinda do convés de popa. Robert e Natalie brigando feio. Móveis se moveram. Algo quebrou. A noite foi marcada por raiva, ciúme e excesso de álcool. Por volta da meia-noite até 1h, Natalie desapareceu do iate. Ela foi vista pela última vez vestindo uma camisola de flanela, uma jaqueta vermelha de plumas e meias de lã, sem sapatos e sem colete salva-vidas. Robert percebeu que ela havia sumido, mas não deu o alarme imediatamente. De acordo com o depoimento juramentado de Davern, anos depois, Robert se recusou a acender os holofotes. Ele também se recusou a ligar para a guarda costeira imediatamente. Em vez disso, mais de 1 hora se passou antes que Robert finalmente fizesse uma chamada de rádio particular, por volta de 1h30. A guarda costeira só foi totalmente notificada por volta das 3h30, quase 3 horas depois do desaparecimento dela. Essa demora violou o protocolo básico de emergência marítima. O corpo de Natalie foi encontrado na manhã seguinte, 29 de novembro, flutuando de bruços a cerca de 1,5 km do iate. O bote inflável havia derivado até a costa próxima, com o motor desligado e as amarras soltas. A autópsia confirmou afogamento com hipotermia como fator contribuinte, mas também constatou hematomas recentes em seus braços, pernas, pulsos e pescoço, além de escoriações no rosto e no corpo. Ferimentos que pareciam ter ocorrido antes de ela entrar na água.
Natalie tinha um medo paralisante de água escura. Ela quase se afogou quando criança e mais de uma vez em sets de filmagem. Ela jamais teria se aventurado sozinha na plataforma de natação à noite, nessas condições, para ajustar uma corda ou desamarrar um barco. O relato do capitão Davern, que ele apresentou na íntegra somente após a reabertura do caso em 2011, mudou tudo. Ele disse que Robert lhe pediu, a princípio, que se ativesse a uma versão simples, um deslize acidental. Mas Davern admitiu posteriormente que mentiu para proteger Robert e que mais tarde sentiu-se culpado. Em seu livro Goodbye Natalie, Goodbye Splendor, e em depoimentos sob juramento, ele descreveu a fúria de Robert, a briga e a recusa em agir rapidamente. Essa não foi uma demora qualquer. Foi uma escolha arrepiante não fazer tudo o que fosse possível para salvar sua esposa no momento em que ela mais precisava de ajuda. Pânico? Medo de escândalo? Ou culpa pelo que acabara de acontecer durante aquela discussão violenta? A noite que começou como uma escapadela terminou em tragédia. E o motivo pelo qual Robert Wagner não agiu rapidamente para salvar. Natalie torna toda a história muito mais perturbadora do que foi inicialmente divulgado ao público. Davern afirmou que Robert lhe disse algo arrepiante naquele momento. Algo como esperar que acender as luzes ou ligar muito cedo atrairia atenção indesejada. Davern interpretou isso como medo de escândalo. Uma grande estrela de Hollywood envolvida em um incidente noturno com sua esposa desaparecida, álcool envolvido, outro homem a bordo. Robert parecia mais preocupado com a imagem que a situação passaria do que em encontrar Natalie imediatamente. A irmã de Natalie, Lana Wood, foi além. Ela acredita que a recusa em agir decorreu da culpa. Lana argumenta que a discussão se tornou violenta. Móveis foram arremessados, uma garrafa foi quebrada. Possivelmente houve contato físico que causou os hematomas recentes encontrados no corpo de Natalie. Na visão de Lana, Robert pode ter percebido que algo terrível havia acontecido no calor da discussão. Quando ele notou que Natalie havia desaparecido, ela já poderia estar na água. Acender as luzes ou pedir ajuda imediatamente poderia ter significado que os socorristas chegariam cedo demais, veriam evidências de luta ou ouviriam uma versão diferente dos fatos contada por testemunhas. As próprias palavras de Robert em suas memórias de 2008, Pieces of My Heart, aumentam a sensação de desconforto. Ele finalmente admitiu que houve uma discussão séria naquela noite, algo que negou por décadas, mas ainda a descreveu como não violenta. Disse que revistou o barco e depois a água com uma lanterna, mas nunca explicou a longa demora, nem porque não utilizou todos os recursos disponíveis em um iate totalmente equipado. Mesmo após a reabertura do caso em 2011 e sua inclusão como suspeito em 2018, Robert se recusou a conceder novos depoimentos aos detetives. As autoridades esgotaram as pistas e o inocentaram de envolvimento direto no crime em 2022. Mas o caso permanece aberto e sem solução. Nos últimos anos, Robert tornou-se mais recluso, raramente falando sobre o assunto publicamente. Para aqueles que questionam a demora, como Lana e muitos observadores, a razão perturbadora se resume a uma ou mais destas: o medo de que a história completa da briga destruísse sua reputação, a culpa pelo que ele possa ter feito em um momento de raiva
ou um cálculo frio de que já era tarde demais e melhor deixar os eventos se desenrolarem como um acidente. Essa não foi a ação de um marido desesperado para salvar a mulher que amava. Foi a ação de alguém que, por algum motivo, escolheu o silêncio e a demora em vez do resgate imediato. Essa escolha transformou uma possível tragédia em um mistério que perdura. A recusa em salvar Natalie quando ela mais precisava de ajuda é o que torna essa história tão perturbadora. Transforma a admirada história de amor em algo muito mais sombrio e deixa a pergunta no ar. O que Robert Wagner realmente estava protegendo naquela noite? A demora em pedir ajuda naquela noite teve consequências devastadoras. Natalie Wood foi encontrada na manhã seguinte, 29 de novembro de 1981, flutuando nas águas geladas do Pacífico. A autópsia apontou afogamento e hipotermia como causas da morte, mas os hematomas e escoriações recentes em seu corpo contavam uma história diferente. Uma que sugeria que ela poderia ter lutado antes de entrar na água. Para Robert Wagner, as consequências imediatas foram o luto misturado com um intenso escrutínio. Ele parecia estar com o coração partido no necrotério e nos dias que se seguiram. Continuou trabalhando, terminando Heart to Heart, e, mais tarde, casando-se novamente com Jill St. John em 1990. Superficialmente, a vida seguia em frente. Mas as perguntas nunca cessaram. A longa demora em dar o alarme, a recusa em usar holofotes, as inconsistências em sua história. Tudo isso permaneceu na mente do público e nas memórias daqueles mais próximos de Natalie. As filhas de Natalie sofreram a perda mais profunda. Natasha Gregson Wagner tinha apenas 11 anos quando sua mãe faleceu. Ela falou abertamente sobre o trauma que a acompanhou por toda a vida, a confusão e a dor de crescer sem respostas. Courtney, a filha mais nova, manteve-se mais reservada, mas o impacto em ambas as meninas foi profundo. A família nunca se recuperou completamente da perda repentina e misteriosa. Lana Wood, irmã de Natalie, transformou o luto em uma missão para a vida toda. Ela se sentiu abandonada por Robert após o funeral. Nenhum contato, nenhum relacionamento com as sobrinhas. Ela descreveu ter sido discretamente colocada na lista negra de Hollywood, com as oportunidades desaparecendo. Por anos ela permaneceu praticamente em silêncio em público, mas quando o caso foi reaberto em 2011, ela começou a se manifestar. Em seu livro Little Sister, de 2021, e em entrevistas, ela acusou Robert de responsabilidade e, não por um assassinato premeditado, mas por uma discussão violenta que terminou em tragédia, seguida por uma recusa em agir que selou o destino de Natalie. A investigação oficial se arrastou. Em 2012, o legista alterou a certidão de óbito para afogamento e outros fatores indeterminados, reconhecendo os hematomas inexplicáveis. Em 2018, Robert foi considerado suspeito. Mas em 2022, as autoridades afirmaram ter esgotado todas as pistas, o inocentaram de envolvimento criminal direto e deixaram o caso em aberto, sem solução. Nos últimos anos, Robert tornou-se mais recluso. Aos 95 anos, raramente fala sobre o assunto. Rumores de culpa secreta circulam em tabloides, mas nenhuma nova evidência ou confissão surgiu. Essa história inacabada deixa lições duradouras. Ela mostra como o ciúme e a raiva descontrolada podem destruir até o amor mais forte.
revela como a fama e o medo do escândalo podem atrasar a busca por ajuda quando cada segundo conta. E destaca a dor que persiste quando as respostas são negadas. Famílias em um limbo. Uma irmã ainda lutando pela verdade. Filhas crescendo com perguntas em vez de respostas. O admirável amor que outrora inspirou milhões agora serve de alerta. O que começou como um conto de fadas terminou numa arrepiante recusa em salvar a mulher que estava no centro de tudo. As sombras daquela noite no Splendor nunca se dissiparam completamente. E nos lembram que alguns segredos, uma vez enterrados, lançam uma longa escuridão sobre tudo o que vem depois. De uma paixão infantil a 2 casamentos, um divórcio doloroso e uma linda segunda chance, a história de amor de Robert Wagner e Natalie Wood parecia inquebrável. Era o tipo de romance com que Hollywood e os fãs sonhavam. Mas naquela noite sombria de novembro de 1981, tudo mudou. Uma discussão acalorada, alimentada por ciúmes e álcool, terminou com o desaparecimento de Natalie do iate. E em vez de fazer tudo o que fosse possível para encontrar e salvar sua esposa, a mulher que ele amara por décadas, Robert Wagner esperou. Recusou-se a usar holofotes. Atrasou o pedido de socorro por horas. Essa inação arrepiante transformou um possível resgate em uma tragédia irreversível. Mesmo após anos de investigação, reabertura de casos, mudanças nos depoimentos e uma certidão de óbito retificada, reconhecendo fatores indeterminados, as perguntas permanecem. As autoridades esgotaram as pistas em 2022 e inocentaram Robert de envolvimento criminoso direto, mas o caso permanece aberto e sem solução. A demora, as mágoas, o silêncio, tudo isso persiste. Essa história nos deixa com profundo pesar por uma vida brilhante, interrompida precocemente. Empatia pelas filhas que cresceram sem a mãe e sem respostas claras, e uma sensação de inquietação sobre o que realmente aconteceu naquelas últimas horas. Se o medo do escândalo, a culpa avassaladora ou algo mais sombrio impediu Robert de agir quando mais importava. O conto de fadas que inspirou milhões agora serve como um aviso assustador. Até o amor mais forte pode esconder sombras profundas o suficiente para destruí-lo. Se este capítulo arrepiante da Era de Ouro de Hollywood te deixou pensando ou inquieto, curta, inscreva-se para mais histórias inéditas e conte para nós nos comentários. Qual você acredita ter sido o verdadeiro motivo pelo qual Robert Wagner se recusou a salvar sua esposa naquela noite? Foi pânico, proteção, ou algo que talvez nunca saibamos ao certo? Suas opiniões mantêm esses mistérios vivos. Obrigado por ouvir.